bem? Hoje a gente vai estar trabalhando com o nosso primeiro chakra da nossa série de chakras. A gente vai estar alinhando todos eles. E o nosso primeiro chakra, ele chama chakra base ou chakra raiz. E ele vai estar trabalhando a nossa existência aqui, portanto, a nossa sobrevivência. O que faz que a gente possa existir aqui de maneira terrena. Então, nossos aspectos físicos, nossos aspectos materiais principalmente. Então, ele se refere muito a essa questão da sobrevivência, né? Ele vai estar trabalhando com prosperidade, ele vai estar trabalhando com a nossa saúde física, ele fica localizado na base da nossa espinha dorsal. Então, ele é um chakra que ele vai estar precisando que a gente lide com equilíbrio, com a nossa energia de sobrevivência. E o que ele dá com equilíbrio com a nossa energia de sobrevivência, né? É a gente cuidar do medo. O excesso de medo, o excesso de ansiedade, ele traz para esse chakra um bloqueio. Então, a gente não pode se apegar excessivamente em medos. O medo, ele nos produz aquela resposta de nos fazer agir, de antecipar problemas, mas quando a gente pega em excesso essa energia, ela acaba trazendo para esse chakra um bloqueio, trazendo aquela impressão de vida estagnada, de prosperidade que não flui, de vida financeira mais travadinha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para equilibrar esse chakra é a libertação ali dos medos. Então, o que eu quero que a gente pense? Em primeiro lugar, eu quero que a gente deixe os nossos medos, eles irem embora. Então, eu quero que a gente pense naquilo que está mais nos bloqueando, nos impedindo de tentar, fazendo com que a gente se pressione e sobrecarregue esse chakra. E a gente vai tirar esses medos. Enquanto a gente reflete sobre isso, a gente vai trabalhar também, aqui ao longo dessa sessão, o nosso olhar para a nossa existência. Então, o que eu quero que vocês saiam pensando hoje daqui é: eu me permito existir, eu me permito sobreviver, eu me permito viver, né? E desfrutar do momento presente, porque o chakra base ou o chakra raiz, ele é um chakra que ele vai estar nos alinhando muito com o nosso pertencimento. Então, o nosso olhar, majoritariamente, para a nossa presença, para o nosso momento presente. Então, o que a gente vai pensar? Em aterrar, em ter os pés no chão. Uma boa prática para esse chakra é a gente imaginar como se estivesse saindo da base da nossa coluna pequenas raízes que chegam até a terra e fazem a gente se vincular, se ligar à terra, à nossa existência, à nossa presença, né, ao nosso ser no mundo. Ele é um chakra muito sobre ser. Então, essa aqui é uma varinha de selenita, ela trabalha muito com a parte de limpeza energética. Enquanto eu vou passar aqui nesse chakra, né, que eu quero que você visualize como se eu estivesse passando a selenita e tirando aqui a parte dos nossos medos, dos nossos bloqueios, quero que pense o que faz a gente se aterrar. Quando eu estou precisando muito, quando eu estou passando por um momento de ansiedade, quando eu estou sentindo muito medo, para auxiliar esse chakra eu tenho que saber o que é real e o que são medos que são apenas projeções da minha cabeça. Para quê? Para que eu não gaste a minha energia toda com isso. Então, eu preciso nesse momento pensar onde é que está a minha âncora, né? O que é a minha âncora nesses momentos de medo? O que eu posso estar fazendo para me ancorar no momento presente? Qual é a coisa mais real que eu tenho na minha vida e que quando eu lembro dela eu consigo sentir que eu posso raciocinar novamente, né? É a minha família, é algum projeto, algum sonho que eu tenho, mas eu preciso achar esse ponto de equilíbrio. Esse aqui, ele é um sprayzinho energético que eu mesma fiz, que ele é de alecrim, e essa bruminha aqui, energeticamente, ela traz um balanço a mais para esse chakra, porque o alecrim é uma erva muito mental. Então, ela faz a gente ter um pouco mais desse senso lógico, do raciocínio, dos pés no chão. Ele tem esse cheirinho até de terra, né? Lembra um pouquinho, eu não sei porquê, mas me faz lembrar um pouquinho daquela questão da terra molhada, né? Depois da chuva. É um cheirinho meio terroso, né? E isso é bom, porque a terra é um elemento que ajuda muito no equilíbrio desse chakra. Então,
vou passar esse sprayzinho energético, né? E quero que a gente pense então em duas coisas. Quais são os meus medos? E quais são as minhas âncoras? O que faz eu me ancorar aqui com relação ao meu momento presente? Só mais uma, para a gente botar bem os pezinhos no chão. Pronto. Bom, enquanto a gente equilibra esse chakra, pensando, né, nos próximos momentos, nos nossos medos, em como nos aterrarmos, o que é real, colocar em perspectiva medos reais e medos que de repente não são tão reais assim, o que eu posso estar antecipando, o que eu posso estar vendo de uma maneira mais trágica e desperdiçando a minha energia que era para estar me provendo ali de prosperidade, né? Pensando ali nos meus medos, isso está me paralisando, o que causa o quê? Um bloqueio energético, como eu falei. A gente tem também uma energia oposta, que ela é tão prejudicial quanto, que é a nossa energia de liberar em excesso, que causa o desgaste desse chakra. Então, quando eu não me importo com a minha sobrevivência de maneira alguma, também é uma energia de desgaste, né? Ela é uma energia que eu jogo demais a minha energia e esse chakra ele fica desenergizado. Então, é aquela energia, por exemplo, de quando eu frequentemente vou pensar no mimimei, né? No vou comprar coisas para mim, depois eu vejo como é que eu faço, vou parcelar. Essa energia, ela também nos traz essa vibração de escassez. Ela não permite que eu sobreviva, porque se eu não mantenho um mínimo, se eu não tenho um raciocínio lógico sobre os meus recursos, a energia de prosperidade, ela entende que ela não é bem-vinda dentro da minha vida. Então, eu gasto a energia desse chakra desnecessariamente. Vou passar um olhinho de alecrim aqui, fazendo uma massagem. Enquanto isso, a gente vai pensar em como botar em equilíbrio também, às vezes que é o caso, dessa energia de desgaste, dessa energia de excesso, porque equilibrar requer isso. Eu tenho que ter consciência de que esse meu chakra, ele tem que estar em ordem no sentido de ter a minha vida material, minha vida terrena bem resolvida. Então, os meus aspectos de sobrevivência, né, eles têm que estar sendo recursos bem utilizados. Então, não adianta, por exemplo, eu querer gastar muito e não adianta também eu ser sovina e guardar muito. A gente tem que ter um ponto de equilíbrio com relação a isso. Então, é importantíssimo a gente se questionar como que está sendo a nossa relação ali com o dinheiro, né? Então, como que eu estou lidando, se eu estou agindo de uma maneira equilibrada, se eu estou mantendo esses recursos ali de uma maneira, em investimentos que fazem sentido sobre a minha vida. É isso que eu quero que a gente pense. Então, para o equilíbrio desse chakra, como eu disse, a gente precisa equilibrar a nossa lida com a vida material. Nem despender em excesso de energia e nem a gente segurar demais e ter medo demais. A gente não pode ter medo do dinheiro. A gente precisa lidar com a nossa energia ali de sobrevivência da melhor maneira possível. Então, o que eu quero que a gente pense agora? O que eu quero, enquanto eu finalizo essa sessão com mais um pouquinho do nosso spray, eu quero que se pense agora que eu mereço estar aqui, eu mereço existir, eu confio nas minhas escolhas no meu momento presente, eu não preciso ter medo porque eu sei me prover e eu sei organizar a minha sobrevivência. Eu me sinto parte desse mundo, me sinto pertencente aqui, à terra onde eu estou.
eu tenho raízes firmes que me ancoram na minha existência, seja minha ancestralidade, seja o amor que eu sinto pelas pessoas ao meu redor, seja a segurança com relação ao meu propósito de vida, mas eu tenho raízes, são raízes fundas, são raízes fortes e que pertencem a esse momento que eu estou aqui agora e tendem a crescer e prosperar cada vez mais. Eu espero que tenha gostado, que esse vídeo tenha ajudado a relaxar um pouquinho, que essa sessão ela nos traga um equilíbrio, que a gente se liberte de medo, mas ainda mantenha a sensatez e que o nosso chakra base ele nos permita cada vez mais existir, aterrar e prosperar.